Louvado seja o nosso Deus por esse nosso retiro espiritual. E nós esperamos que o programa Redenção esteja assim contribuindo para que você olhe para a vida com um olhar mais espiritual, se aproxime de Deus mais e mais. É isso que Santo Afonso Maria de Ligório nos convida a viver através dos seus ensinamentos. E como tem sido rico os nossos estudos aqui no A Redenção de todas as obras de Santo Afonso, né, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Bênção de Deus também para você, meu irmão e irmã. Aqui nós vamos, com Santo Afonso, aprendendo ainda mais a nos unirmos a Jesus, que é fonte de todo o bem, toda graça e salvação. E especialmente, como bem disse a Caísa, estamos refletindo diversas obras. Nesse momento, uma delas chamada A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E especialmente no programa de hoje nós teremos como tema Jesus é flagelado numa coluna. Ele é amarrado a uma coluna e ali ele é flagelado por seus algozes e vemos esta cena forte da paixão do Senhor, a dor, o sofrimento de Cristo por muito nos amar. E quem esteve conosco no programa passado, o padre chamou muito atenção para o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, né? Que toda aquela cena que Jesus viveu, que nós meditamos no programa, foi uma grande demonstração de amor. Então, se o programa passado foi essa grande demonstração de amor, padre, o de hoje também vai ser, com certeza. Continuaremos bebendo desta fonte, sim, do amor misericordioso de Deus para conosco. Essa fonte que é para nós canal de graça, de bênção, de fortaleza. Então, contemplar Jesus para amá-lo ainda mais. Ô padre, e Santo Afonso, nós conhecemos aqui, né, quem está com a gente sempre aqui no Redenção, nós estamos sempre conhecendo fatos da vida de Santo Afonso. Ele abandonou muitas conquistas para seguir Jesus, para se entregar a Deus. Isso tudo a gente pode dizer que foi uma experiência profunda que ele teve com esse amor de Jesus? Uma experiência provocada pelo amor do Senhor. Ele, por exemplo, de família nobre, ele não ficou preso aos títulos, às posses, ele formou-se ainda muito jovem em direito, tanto canônico como civil, doutor já muito jovem, depois ele abriu mão dessa profissão para tornar-se padre, para seguir ainda mais de perto a Jesus e anunciá-lo de forma mais forte por essa dedicação da própria vida. Então, diversos momentos de êxodo na vida de Afonso, ou seja, de saída de um lugar de instalação, de comodidade, para um lugar de desafios, de entrega, que passa pela renúncia, porque ele também enxergou essa grande fonte de bênçãos que é Jesus e procurou amá-lo sobre todas as coisas. E no programa de hoje, como sempre, nós vamos contar com a força e com a graça do Espírito Santo. Então, clamemos juntos esse Espírito Santo de Deus. E nós já estamos aqui com a Bíblia em mãos, na certeza de que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa meditação da Palavra de Deus. E quando o Espírito Santo se faz presente, com certeza os frutos eles são certos dessa meditação, dessa oração.
A passagem que hoje nós vamos meditar juntos, se você estiver com a sua Bíblia, abra lá em Mateus, ou melhor, em Isaías 53, versículos de 1 a 7. Isaías 53, versículos de 1 a 7. E a palavra diz assim, ó: Quem acreditou naquilo que ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores, ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá paz caiu sobre ele, por seus sofrimentos fomos curados. Todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Ô Padre, ouvindo essa palavra, falando do tema, que hoje fala de Jesus que é flagelado numa coluna, nós começamos a pensar tanto sofrimento e um Deus que se fez homem podia na hora evitar tudo aquilo e ele permaneceu calado, suportando por amor a cada um de nós. É um amor muito grande, não é, Padre? É um amor sem medidas, né? Sem medidas. E essa cena do servo sofredor, do servo que ao ser contemplado não tinha uma aparência agradável, né? Quem olha, vê ali um rosto marcado por tanto sofrimento, por tanta injustiça. É um retrato profético daquilo que vai acontecer com o nosso Senhor Jesus, né? O profeta Isaías está dizendo do servo sofredor, o servo de Deus, aquele que carrega as nossas enfermidades, para referir-se. A igreja olha para essa passagem e vê aqui essa profecia, nesse texto bíblico, já um anúncio daquilo que há de acontecer com o nosso Senhor Jesus, né? Então, quando, por exemplo, ele começa, quem acreditou naquilo que ouvimos, né? A começar pela pregação que já é rejeitada, a gente vê, por exemplo, o que acontece com Jesus. Ele passou fazendo o bem, o mal nunca e a ninguém, e encontrou rejeição. As pessoas não todas nele acreditavam, colocavam dificuldades, empecilhos para estar mais perto dele e segui-lo para valer, né? Então, o profeta vai já anunciando aqui a dificuldade que temos de reconhecer a ação de Deus, inclusive na pregação. E depois ele vai trazer essa figura, o servo que foi desprezado, o último dos homens, homem das dores, experimentado no sofrimento. Quase escondíamos o rosto diante dele, ou seja, uma aparência que provoca o escondimento do nosso rosto, né? Então, esse texto traz um Deus que entra na dor humana, que abraça a dor humana para redimi-la. Deus não apenas está conosco, ao nosso lado quando sofremos, como Ele próprio, em Jesus especialmente, Ele abraça a dor. Ele carrega sobre si as nossas dores. Então, o coração do mistério da redenção é esse. É um servo, ou seja, nós lemos aqui o próprio Jesus, que sofre não por si, mas por nós. Por muito nos amar, Ele se entrega. E quando contemplamos esse texto que fala de dor, de sofrimento, esse servo injustamente condenado, nós somos também abraçados por Deus que, nesta cena, vemos aqui, disse e repito, o próprio Cristo, convida a olhar para as nossas dores. Não de qualquer jeito, não com desespero, mas com o olhar da própria fé. A fé que
nos faz ver que até a própria dor unida a Deus ganha um novo sentido. Ela torna-se uma ocasião também de salvação para nós. Mesmo que não entendamos todos os motivos pelos quais algo acontece conosco ou com quem amamos, é preciso termos esse olhar da fé, como nos convida esse próprio texto que acabamos de ouvir aqui. Então ele é ferido por conta dos nossos pecados, das nossas faltas, né? Para dizer para nós que o pecado fere, o pecado destrói, o pecado rompe. O pecado, portanto, tem uma consequência. Esse chamado para vivermos uma vida realmente viva no Senhor Jesus, né? E procurar corresponder sempre a este amor, né? Por suas chagas nós somos curados. Pelo sofrimento do Senhor nasce a cura para a nossa alma, para a nossa vida. Ele não foge, ele abraça a própria dor para nos redimir e para nos salvar. E aqui o texto termina dizendo que o cordeiro vai levado ao matadouro como ovelha, que fica calada diante do tosquiador, né? Não abre a boca. O silêncio do Senhor que manifesta não fraqueza, mas mansidão, obediência, e este servo que não reage com violência, que não paga o mal com o mal. Olhamos para nós e nos perguntamos: como é que eu reajo diante do mal com o qual eu me deparo na vida? Eu pago o mal com o bem, como pede Jesus, este servo sofredor, ou estou agindo em outra direção, distante daquilo que eu contemplo, por exemplo, na paixão do Cristo? Pensemos nisso e especialmente rezemos a nossa vida no coração de Deus que tanto nos ama e que por isso mesmo se entrega por nós para nos salvar. E é tão bom rezar a vida, não é, gente? Linda, importante essa meditação, rica demais. E aí eu destaco aqui, Padre Frederico, com todos que estão acompanhando com a gente essa meditação, desse trecho que fala de Jesus flagelado numa coluna. Santo Afonso escreve assim, ó minha alma, serás tu também do número daqueles que com olhos indiferentes contemplam a Deus flagelado? Considera, sim, as dores, mas ainda mais o amor com que este teu doce Senhor padece esse grande tormento por ti. Olha que lindo, gente. Certamente Jesus pensava em ti na sua flagelação. Ô Padre, isso tem uma importância muito grande. A gente se perde no mundo, a gente se perde diante das coisas porque a gente deixa cair na indiferença todo esse sofrimento, todo esse amor que Jesus quis manifestar através de tudo que ele viveu. E é preciso termos esse cuidado. Sim. Para não sermos tomados por essa indiferença, pela apatia, né? Como se fosse alguma coisa qualquer. Não. O Cristo realmente passou por tudo isso para nos redimir. Ele assumiu a nossa condição humana para nos salvar. Imagine você, um rei, fazendo-se escravo. Imagine um Deus tornando-se um humano. Uma comparação que inclusive Santo Afonso faz em outros textos para nos fazer pensar a grandeza que nos abraça, que nos alcança, para nos enriquecer com toda sorte de bênçãos. E nesse sentido, Caísio, também destaquei algumas coisas, dentre elas gostaria de trazer aqui para quem reza conosco, para quem participa, o seguinte. Santo Afonso escreve: começam a flagelar Jesus de todos os lados, flagelam aquele corpo sacrossanto. Ó carrascos, vós vos enganastes, não é ele o réu, sou eu quem merece esses golpes. Pelos meus pecados, eu mereço, mas Cristo colocou-se no meu lugar. Veja, meu irmão, minha irmã, que prova de amor do Senhor para contigo, para comigo, para conosco. Não sejamos indiferentes a Cristo Jesus.
E diante dessa oração que nós fizemos agora, conduzido pelos ensinamentos de Santo Afonso, pela palavra de Deus, você pode sim bater no peito e falar: eu sou amado por Deus, eu sou amada por Deus. Então esse mal, essa preocupação exagerada, esse medo, nada disso tem poder na minha vida. E isso é oração, né, Padre? Isso é renovação da fé, da confiança nesse amor. Proclamar isso durante o dia nos faz viver a vida de uma forma diferente. Isso, aquela passagem que o Cristo fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. É o que você acabou de dizer, é isso, né? Compreendendo a largueza, a profundidade, a altura do amor de Deus para conosco, a nossa vida ela se torna mais leve e, claro, ganha sentido novo. Então, em Cristo Jesus a gente realmente pode avançar sem medo. Isso mesmo. Agora nós vamos para a redenção do dia a dia, a forma prática de rezarmos durante a semana tudo que nós meditamos, não é, Padre? Muito, muito prática e fácil de ser feita, que é a seguinte sugestão: rezar em família os mistérios dolorosos do terço mariano. Então você convida a sua família, quem está mais próximo de você, reze, contemple, medite, peça e especialmente agradeça a Jesus tanto amor para com você. E aqui no programa Redenção nós estamos num tempo muito especial, estamos relembrando falas do Papa Francisco sobre Santo Afonso. E o Papa Francisco, eu tenho certeza, Padre, meditando lá os ensinamentos de Santo Afonso, conhecendo mais profundamente, ele se enriqueceu também na fé, não é, Padre? Não tem como não se enriquecer. Nós somos todos chamados a beber desta fonte, né? Santo Afonso nos apresenta o Santíssimo Redentor Jesus, que é fonte de todo o bem, de toda a graça. E é o próprio Papa Francisco a trazer para nós, igreja, a riqueza deste santo, né? Quando um Papa cita um santo, ele nos convida a visitarmos a vida dele, os escritos, a contribuição espiritual. E o Papa Francisco nos ensina, por exemplo, que em Santo Afonso não há o excesso, mas a harmonia. Santo Afonso viveu em um tempo, por exemplo, em que havia excessos, ou rigor demais na vida da fé, ou por outro lado o laxismo, né? O deixar correr frouxo. Não, é a harmonia, é o equilíbrio. Então Santo Afonso é destacado pelo Papa Francisco neste sentido. Programa Redenção acontecendo para você, para sua família, é o nosso momento de encontro de oração, nosso retiro espiritual. E aí, diante de tudo que nós meditamos, foi linda a nossa meditação de hoje, mais uma vez faço questão de destacar isso. Trouxemos para a nossa vida os ensinamentos de Santo Afonso, não é mesmo? O pensamento vem para deixar claro, gravado aí no seu coração tudo que nós meditamos. E diz assim, Senhor, sei que cada uma de vossas chagas é um testemunho certíssimo do afeto que me tendes. Sinto que cada uma de vossas feridas me pede amor. Bastaria uma só gota de vosso sangue para me salvar, mas vós quisestes dá-lo todo sem reserva, para que eu, sem reserva, me dê todo a vós. Bonito essa fala de Santo Afonso, hein, Padre? Belíssima. Um texto que revela aquilo que nós ouvimos lá em Filipenses, né? O esvaziamento de nosso Senhor Jesus, o hino quenótico, né? Deus, existindo em condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus. O próprio Cristo não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se. E esse esvaziamento que nos enriquece com toda sorte de bênçãos. Isso fica tão claro e é confirmado nesse pensamento que nós acabamos de ler aqui, né? As chagas de nosso Senhor que testemunham o afeto dele para conosco. O sangue, todo o sangue derramado, sem reserva, que manifesta essa entrega total. Santo Afonso fala aqui, bastaria uma só gota de sangue de nosso Senhor, mas ele quis, sem reserva, oferecer-se todo por inteiro, por muito te amar. Meu irmão, minha irmã, que esse pensamento te ajude, me ajude, nos ajude a amarmos ainda mais a Jesus, a colocarmos a nossa vida nele. Santo Afonso ele destaca sempre o afeto.
Esse amor que não é amor para com uma ideia, não. Isso não leva ninguém a ir longe, mas é um amor efetivo e afetivo para com uma pessoa concreta, para Deus que se encarnou, que é Jesus, que derramou todo o seu preciosíssimo sangue na cruz, fez daquele instrumento de morte, né, a árvore da vida, o madeiro sagrado. Então, que este sinal maior da fé cristã, que é a cruz, que nos remete a essa entrega de Jesus, nos ajude sempre a amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento, coração, realmente sem reservas também, traduzirmos na concretude da vida, no hoje da nossa história, que o nosso amor a Deus, ele também deve ser estendido ao irmão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, não, mas aquele que realiza a vontade do Pai, como nos ensina Jesus, fazer a vontade do Pai. Tomar a nossa cruz de cada dia, sabendo que não estamos desamparados, sozinhos, mas que Deus conosco está a nos defender, a nos auxiliar e a nos direcionar para o céu. E para cultivarmos essa presença de Jesus junto de nós a cada dia, nós precisamos viver a oração. E rezar não é só estar dentro da igreja, não é, Padre? Isso também é importante, mas nós podemos ficar o dia todo rezando no que estamos fazendo, no que estamos realizando, nas escolhas que fazemos, não é, Padre? Essa dimensão do falar com Deus, né? De ouvi-lo, de perceber os sinais do seu amor, né? Mesmo que eu esteja fazendo uma caminhada, indo para o trabalho, eu posso ali rezar, mesmo que no silêncio, né? Falar com Deus, no dia a dia, ao longo dos momentos, dizer a Deus o quanto eu o amo. Então isso é oração, manifestar amor ao amor maior, que é o próprio Deus. Santo Afonso nos convida a viver a oração. Então aquele que está aí aprendendo sobre Santo Afonso, rezando com Santo Afonso, não pode deixar de rezar, hein, Padre? De jeito nenhum. Né? Quem reza, se salva, ensina Santo Afonso. Isso, nós vamos fazer isso agora. Se coloque em oração também, reze tudo que você meditou com a gente hoje aqui no programa. Peça a intercessão de Santo Afonso para que consigamos colocar em prática, né? Peçamos para que consigamos a cada dia nos esforçarmos para vivermos esse amor, para cultivarmos essa presença de Jesus em nossa vida. Amém. Amém. Rezemos. Meu Jesus, flagelado e coberto de chagas, pelo amor que tendes a esta alma que por vós foi resgatada, dai-me o perdão das ofensas que cometi e a graça de não vos ofender mais e de amar-vos durante todo o resto de minha vida. Minha querida Mãe, pelo teu amor a Deus Todo-Poderoso, rogo-te que me ajude sempre a reparar com a vida o sofrimento de Jesus. Amém. Que tenhamos sempre essa força, não é, Padre, de nos decidir por Deus e nos esforçarmos a cada dia para cultivar essa presença de Jesus em nossa vida. E para isso nós contamos com a intercessão bendita de nossa Mãezinha sempre do céu. Recebamos, portanto, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso agradecimento a você que convida outras pessoas para acompanharem a Redenção. Faça isso mais e mais. Aliás, Padre, convida a família, os amigos, quem quiser pode vir para cá e vamos rezar com Santo Afonso. Chame mais gente e juntos participemos do próximo A Redenção. Isso, até mais. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele